Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Claudemir Araújo e hoje iremos dar prosseguimento aos nossos estudos da linguagem de programação C. Iremos resolver um problema aqui, uma questãozinha de vetores. E se você não viu meu vídeo anterior e ainda não tem um pouco de conhecimento sobre vetores, sobre sua estrutura, sobre sua inicialização, seus parâmetros e como usá-lo, eu tenho uma aula no canal. Aqui você pode pesquisar no meu canal para você dar uma olhada e ter um melhor entendimento, para você assim entender melhor a questão aqui que nós iremos responder. Bom, então vamos aqui para o problema. Bom pessoal, dados 100 números armazenados em um vetor, é exibir quantos números são maiores, quantos são menores e quantos são iguais à média aritmética de todos os números do vetor. É uma questão bem simples, né pessoal? A gente vai ter um vetor aí de 100 números, como o problema aqui pede. A gente vai somar todos os valores que tem no vetor e tirar sua média. Dito isso, criaremos variáveis contadoras para a gente saber quantos serão maiores e quantos serão menores e quantos serão iguais à média aritmética de todos os números do vetor. Então vamos lá para o nosso ambiente aqui. Começar aqui o nosso desenvolvimento. Bom, vamos criar aqui nosso arquivo. Vou botar aqui nomear de vetor 1, nossa primeira questãozinha. Vamos começar incluindo nossa biblioteca stdio.io.h e inicializar nosso método main, né pessoal, que deve ter. Bom, aqui qual será o nosso primeiro passo, pessoal? A primeira coisa que devemos fazer aqui logo de cara é criar o nosso vetor. Lá o problema ele vai pedir que seja um vetor de 100 números, só que aqui a gente vai usar só 10. Aqui é a princípio de ensinamento, né pessoal, para ficar melhor a visualização aqui da gente. Então a gente vai criar um vetor de tamanho 10. Vai botar aqui uns valores aleatórios: 10, 9, 8, 7, 6, 8. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais um valor. Bom pessoal, feito o vetor, nós iremos criar 3 variáveis para contar, né, que é o que o problema está pedindo. A gente deverá saber quantos números serão maiores, menores e iguais à média aritmética da soma de todos esses números aqui. Então já crio aqui nosso contador, vou botar maior, do tipo inteiro, menor e igual. Vamos botar aqui todos do tipo inteiro, pessoal. Aqui a vírgula separa e já inicializa outra variável e aqui outra também. E deveremos criar também uma variável chamada média, que a gente tem que saber a média também, pessoal, do tipo ponto flutuante, porque pode ter casos decimais, né, a média. Bom, dito isso, iremos inicializar nosso laço de repetição. É bom você já ter dominado, né, como se inicializa o laço de repetição, como percorre cada elemento aqui do nosso vetor, porque a gente precisa para responder aqui a questão. Que o contador vai inicializar em 0, que é a primeira posição do nosso vetor, não podemos esquecer, e vai até 9, que é a última posição do nosso vetor. Aliás, no caso aqui ele vai ir menor que 10, ou seja, a última posição é o 9. Deveremos lembrar que sempre a primeira posição do nosso vetor é 0 e a última é o tamanho do vetor menos 1, ou seja, aqui a última posição é a 9, do 0 ao 9. Bom pessoal, aqui iremos pegar a nossa variável média, pegar a sua soma, o somatório de todos esses números. Então a gente vai fazer o quê?
vai pegar o valor da variável média e somar os seus valores pegando cada posição do vetor. Ou seja, aqui média vai receber, a primeira posição vai receber 5, depois vai somar mais o 7, mais o 7 aqui no caso 12, depois vai somar mais o 8, 20, e assim sucessivamente. Aqui também devemos inicializar com 0, pessoal. Bom, feito esse laço de repetição, aqui a variável média ela vai ficar com o somatório de todos esses números aqui, que é o que a gente precisa para saber a média. Então, aqui embaixo, para dar continuidade, a gente vai pegar simplesmente a variável média, para a gente saber a média aritmética, né? A gente vai pegar esse somatório de todos os números que foi colocado dentro da variável média aqui dentro, no laço de repetição, e vai dividir por 10. Ou seja, agora a variável média ela tem a média aritmética de todos esses números, que eu somei todos eles aqui no laço de repetição e dividi pela quantidade deles, ou seja, 10. Aqui agora iremos fazer outro laço, percorrendo novamente o nosso vetor, e menor que 10. E agora, pessoal, o que nós deveremos fazer? Agora iremos para as estruturas de condição, ou seja, para a gente somar aqui os valores, comparar os valores, né, para ver qual vai ser maior, qual vai ser menor e qual vai ser igual. Bom, então a gente simplesmente vai fazer if, aí vai pegar o vetor na posição atual, né, ou seja, na posição do contador. Se esse if for maior que a média, a variável soma ela vai receber mais igual a 1, ou seja, ela vai somar 1 caso essa condição aqui seja satisfeita. Soma não, pessoal, perdão, é maior, que a gente botou aqui o nome da variável, né? Maior. Aqui a gente criou outra condição. Se o vetor, da mesma forma, né, pessoal? Se o vetor na posição atual for menor que a média, simplesmente nós iremos pegar, da mesma forma dessa condição daqui de cima, a gente vai pegar menor mais igual a 1. Ou seja, cada vez que o vetor na posição atual for menor do que a média, nossa média aritmética aqui dos números, aí vai somar na variável lá, menor, vai somar mais 1, para a gente ter o número total no final. E mais uma condição, caso o vetor na posição atual for igual à média, né? Se o valor do vetor na posição atual for exatamente igual à média, média vai receber 1, pessoal. Vai somar 1, né? Aliás, a cada vez que essa ocorrência for satisfeita. Bom, agora simplesmente aqui após o for, né, nós iremos fazer nossos prints, ou seja, a saída dos nossos dados, que é o que o problema está pedindo. Então eu vou aqui print, tá aqui quantidade de números maiores que a média no vetor. A gente bota %d, né, pessoal, porque a gente vai receber número inteiro. E a variável que a gente vai receber aqui vai ser maior, que é o nosso contador aqui. Bom, pessoal, aqui no VS Code eu posso usar o atalho para duplicar as linhas.
Então vou duplicar mais duas linhas aqui, Alt Shift para baixo, e vou só trocar aqui os números, ou os nomes, aliás, quantidade de números menores, quantidade de números iguais. Dito isso, eu troco aqui só as variáveis que a gente utilizou como contador. Menor, igual. Muito bem, pessoal. Aí aqui nós poderemos também printar a média, né? Também é bom a gente saber a média. Então vou botar aqui em cima mais um print. Média dos números do vetor. Botar a porcentagem, %, 2F, porque eu só vou querer duas casas decimais, pessoal. E o F porque é do tipo ponto flutuante. E aqui eu pego e boto nossa variável média. Agora faltou só os contrabarra, né, pessoal, para dar a quebra de linha, para ficar melhor da gente visualizar. Então aqui eu boto contrabarra, contrabarra, contrabarra. Bom, pessoal, visto isso, deixa eu tirar esses parâmetros aqui que não necessita. Visto isso, pessoal, é para estar tudo certinho aqui agora. Vamos testar nosso código, salvar aqui e compilá-lo. Então, só um momento. Bom, pessoal, aqui está o resultado do nosso código. Ó. Média dos números do vetor 7,80. Quantidade de números maiores que a média no vetor, ou seja, quantidade de números maior do que 7,8. Vamos ver aqui se está certinho, pessoal. Bom, aqui tem o 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certinho, pessoal, aqui os maiores que a média, né? Maiores que 7,80. Bom, os menores do que 7,80. Aqui, ó, 1, 2, 3 e 4 com 6 aqui, ó. Então, 4 números. E nenhum número é igual a 7,80. Então, a quantidade de números iguais que a média no vetor é igual a 0. A gente pode testar aqui também na situação de todos os números serem iguais. 10, 10, 10, 10, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, a gente pode testar aqui, pessoal, novamente. E a gente vai ver que deu um errozinho aqui. Espera aí, pessoal. Vamos dar uma visualizada aqui. Bom, pessoal, aqui bem aqui a nossa variável também bem aqui nessa condição tá errado, né? A gente deve colocar aqui igual, que é a nossa variável contadora dos números iguais. Ou seja, aí nós colocamos aqui no nosso vetor 10 números iguais. Então é para ter 10 números iguais e o restante maiores ou menores que a média para ter nenhum, né? Vamos rodar aqui. Vamos ver novamente aqui, pessoal. Ó, tudo certinho com o nosso código. Média dos números no vetor 10, né? Todos os números são 10. Que no caso a soma é 100, dividido por 10 dá 10. Bom, nenhum número é maior, nenhum número é menor. Todos os números são iguais à média. Ou seja, aqui todos os números são 10. Todos os números do vetor são 10 e a média é 10. Bom, pessoal, revisando aqui o código rapidamente, a gente pode ver, ó. Inicializamos nosso vetor. Essas variáveis aqui elas servem como contadores para a gente saber quais serão as quantidades de cada, maiores, menores e iguais, que é a média, né? E a média também que a gente deve somar aqui, pegando o somatório de todos os valores, depois dividindo por 10 aqui.
E depois deveremos percorrer todo o vetor novamente, em todas as suas posições, e fazer as condições. Para a gente saber quais serão os números que são. Quantos serão os números maiores, né? Aliás, quantos serão números menores e quantos serão os números iguais. Bom, aqui fazemos a nossa saída, né? Bem tranquilo. E o nosso problema foi resolvido, pessoal. Aqui, segundo a nossa questãozinha aqui. Vamos abrir aqui novamente para vê-la. Só que a gente usou só 10 números, né, pessoal? Mas não tem problema. Aqui é questão de ensinamento, porque se a gente fosse colocar 100 números lá, demoraria muito, né? Então, para a gente ter um entendimento melhor, a gente colocou só os 10, né? Para ser mais rápido. E a gente mostrou quantos números eram maiores, menores e iguais à média. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, pessoal, que tenha sido claro. E eu espero que eu tenha ajudado vocês aí a resolver nos seus estudos também. E se eu te ajudei de alguma forma, bom, pessoal, curta aí o vídeo, se inscreva, que logo logo eu vou estar postando mais dicas aí, mais questões resolvidas. E é isso, pessoal, até a próxima e bons estudos. Valeu!